Pessoal, nos últimos dias nós tivemos declarações absurdas de José Dirceu, reportagens na Folha de São Paulo e declarações do Lula na ONU. Essas declarações e as posições deles mostram um atual cenário do Brasil, onde a gente viu uma inversão total de valores e onde pessoas condenadas em diversas instâncias voltaram para a cena do crime. Isso daí é um absurdo, né? Lembrando que o Zé Dirceu é base, reserva intelectual do PT. E você imagina só, né? Se no momento desse, principalmente depois de 7 de outubro, né, que o Hamas invadiu Israel, matou ali mais de 1.500 pessoas, não tem o número exato, tem o número exato, Henrique? Mais de 1.500, não temos o número exato. Além do sequestro de mulheres, foram mulheres que foram tocadas fogo nas mulheres vivas, bebês colocados dentro de forno, né, bebês decapitados, e você vai e privilegia esse grupo reconhecendo o território deles. E o pior é o seguinte, é que nem é a questão territorial, né? Porque se for reconhecido um território, se a comunidade internacional der o território para esse tipo de selvagem, o que vai acontecer? Eles só vão ter mais força para tentar massacrar Israel. Então a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. A gente não pode privilegiar a barbárie. A gente tem que mostrar que nós estamos num mundo civilizado, onde existem instituições, regras a serem seguidas. Quando a gente fala de valores judaico-cristãos, gente, a gente está falando que a gente não pode matar o próximo, que a gente não reconhece isso como instrumento político, que a gente não pode assassinar mulheres para causar pressão política dentro do governo. E é justamente isso tudo que o Lula está fazendo junto com o Zé Dirceu. Então, quando o Zé Dirceu dá uma declaração dessa para a Folha e o Lula corrobora isso no discurso dele da ONU, isso significa que eles estão alinhados no propósito de assassinar os judeus. Eles são, né, em bom português, igual aquele grupo lá no passado que protagonizou a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem muito bem disso. E eu fico até perplexo, Henrique, você que agora é candidato a vereador, está percorrendo a comunidade judaica aqui em São Paulo, é que ainda, né, algumas vozes dentro da comunidade não entenderam. Porque nada é mais claro do que isso, nada é mais próximo da morte, né, do que apoiar essas ideias de Lula e Dirceu, sendo você judeu, né, o destinatário que vai receber o mensageiro da morte dessas ideologias nefastas. Como é que a comunidade recebe isso daí? A comunidade tem que entender que hoje nós vivemos um momento crucial para a nossa sobrevivência. O fato da gente ter um governo totalmente antissemita traz a gente de volta aos tempos que os nossos avós contaram de como tudo começou a nossa perseguição na Europa. E por isso eu convido vocês, não só a comunidade judaica, mas também a comunidade cristã, a comunidade evangélica. Nós, o judaísmo e Israel, nós somos só a porta de entrada, onde nós estamos segurando esses terroristas ideológicos que se alinharam a uma esquerda corrupta e vagabunda. A comunidade judaica aqui em São Paulo, o pessoal não tem muita oportunidade de ir a Israel. Eles visitam lá o Yad Vashem, lá o Museu do Holocausto, para ver como é que foi tudo? Visitam. Porque fica muito claro, né? Quando você fala, olha, lembra muito o começo. Quando você vai lá no Yad Vashem, você vê que houve uma doutrinação ideológica demonizando os judeus, discursos de autoridade, para depois chegar ali, do meados para o final dos anos 30, colocar, né, os judeus dentro de trens para levar para os campos de concentração. É quase um déjà vu que você está vendo hoje. Estou certo ou estou errado? Está totalmente certo. E eu, mais recentemente, praticamente 2 semanas atrás, perdi a minha avó, que era sobrevivente do Holocausto. Foi partizã, lutou contra os nazistas nas florestas da Europa e depois, quando não tinha mais como sobreviver, veio e foi refugiada ao Brasil. Foi aqui acolhida pela comunidade brasileira e graças ao povo brasileiro, hoje a linhagem da minha família e do povo de Israel continua. Legal. E eu estava falando aqui da questão territorial, gente. Os brasileiros normalmente não sabem, mas aquela faixa de Gaza, aquele pequeno território, ele foi dado unilateralmente pelo governo de Israel para, né, o povo palestino. E aí depois, em 2007, teve um golpe, né, o Hamas acabou dominando aquela região, expulsou os seus opositores, o Fatah, todo mundo lá para o lado de Ramallah, do West Bank, da Cisjordânia. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é uma questão territorial. Ali na base existe uma mentalidade em que esses grupos terroristas querem assassinar, varrer do mapa, como disse o Ahmadinejad lá do Irã em 2013, eles querem varrer do mapa Israel. É exatamente o mesmo objetivo que o Hitler tinha. Quem vai no Museu do Holocausto lá em Israel vai ver que existiam listas com o número de judeus, de população judaica em cada país para ser exterminado. No caso aí do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, Al-Qaeda, ISIS, eles não têm esses números porque o objetivo deles é 100% de todo mundo que está em Israel ali é assassinar. Então, a gente faz aqui um apelo, principalmente para você que é da comunidade judaica, né?
ajude-nos, dentro desse flanco político, a te ajudar. Vocês têm excelente material bélico, né? Inteligência, Mossad. Vocês viram recentemente aí a questão das explosões dos radinhos e dos bips, né? Um fato que está sendo estudado por todos os militares do mundo inteiro. Isso daí já é muito bom, mas a gente tem que reconhecer que na parte política, na parte, né, dos discursos, da academia, das ideias, a gente tem um campo a percorrer para, né, preservar a nossa civilização. E aí eu termino aqui, Henri, se você me permite, né, o Henri está se dispondo a carregar esse piano pesado conosco, não é vergonha nenhuma, tá? Ninguém aqui quer entrar na política para se servir da política, muito pelo contrário, mas eu fico muito feliz que ele está saindo candidato aqui em vereador. O número dele é 22018. O 018 é por quê? Vida, raio. É isso aí. Então, em São Paulo, se você é da comunidade judaica, a gente pede para considerar, para levar aqui para dentro da urna dia 6 de outubro, o Henri Kadima, que retornou agora há pouco lá de Gaza. Obrigado, Henri. Obrigado, meu irmão.